Olá, pessoal do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar a aula do dia 4 de agosto, tá bom? A aula de quarta-feira, dia 4 de agosto. Vamos fazer as correções? Então, nós vamos começar pela aula de ciências, tá bom? Eu passei para vocês na aula de ciências o capítulo 1 sobre as plantas. A gente vai continuar o estudo sobre os seres vivos, certo? E a gente está vendo no livro, na página 76, sobre as características das plantas. Então, a gente vai começar falando sobre as plantas. Ali no livro fala o seguinte: leia o texto e depois liga os pontinhos. Se você ligar os pontinhos, você vai perceber que aparece o quê? Nós temos uma sequência de números do 1 até o número 50, tá bom? E aí você vai formar uma goiabeira. E aí nós temos um poeminha do Pedro Bandeira, falando o seguinte: minha amiga goiabeira, no jardim da minha casa mora uma grande amiga. É uma velha goiabeira, linda, grande, muito antiga. Ela é uma grande amiga, me dá sombra e cheira bem. Acho que ela sorri, e acho que ela até sorri. E conhece a mim também, tá bom? É uma parte de um poema do Pedro Bandeira. Para a gente começar a falar o quê? Sobre as plantas. Lembre-se das plantas que você já viu. E, em uma folha à parte, desenhe sua planta preferida. Não precisava, falei para vocês que poderia escrever ou fazer no caderno, mas que se quisesse fazer um desenho aqui, mas tudo bem. Falando sobre plantas, tá bom? O importante é a gente começar a pensar sobre plantas. Depois eu vou desenvolver um pouquinho mais sobre esses conhecimentos sobre plantas, tá bom? Com vocês. Mostre seu desenho para a turma, não temos condições de fazer isso por enquanto, tá bom? E explica as características da planta desenhada. Se você desenhou uma árvore, é uma árvore completa, com folhas, flores, frutos. Nós temos também a semente da flor, da planta ou da flor. Nós temos também o tronco da árvore e as raízes. São as partes da planta, tá? Ela dá flores, dá frutos, essa sua árvore, onde pode ser encontrada. Então, você poderia falar sobre esse tipo, as partes da planta aí onde nós a encontramos, tá bom? E aí, depois, na sequência, na próxima página, que é a página 77, a gente tem um textinho falando sobre as plantas. Onde vivem as plantas e como elas se alimentam? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de plantas e como as plantas, elas comem, como elas se alimentam, como elas abastecem. Como que a gente, né, nós, animais, nos abastecemos, recarregamos nossas energias com o quê? A alimentação, a comida, certo? E a planta, o que será que ela faz? Então, o texto fala sobre isso. Primeiro fala sobre os tipos de plantas, tá? Que tipos de plantas nós conhecemos? A maioria das plantas são terrestres, que é isso? Tem as raízes fixas, o quê? Na terra, por isso terrestres. Algumas outras plantas são apoiadas em rochas ou em outras plantas, que são chamadas de plantas epífitas, tá? Tem as raízes, então, ou nas rochas ou onde? Em outras plantas, tá bom? E outras plantas também vivem em águas, plantas aquáticas, como a gente viu lá naquela obra de ontem, da Vitória Régia. É uma planta que fica em cima da água, então é uma planta aquática, tá? E você deve conhecer várias delas, né? E citar algum nome. Aqui nós estamos vendo na figura a planta Nínfea branca, que é uma planta aquática, ela parece com a Vitória Régia. E nós temos também a bromélia, que é uma planta epífita, que fica o quê? Em outra planta, tá vendo? Ela acerta as suas raízes para pegar o quê? O alimento da outra planta, né? Epífita. Depois, na sequência dessa página, né? Nós temos o quê? Como elas se alimentam. Uma das características que tornam possível diferenciar as plantas dos animais é a maneira como obtém energia para sobreviver, tá bom? Como ela abastece a sua energia, como ela se alimenta. E aí, nós temos uma árvore e nós temos a sequência de como ela retira a sua energia. Então, a gente vai seguir
Olha no desenho, nós temos o número aí, 1, 2, 3, 4, né? Então, a gente vai começar do 1 lá embaixo no desenho. 1. Através da raiz, a planta retira a água e os nutrientes do solo, certo? Então, por isso que ela retira a água e os nutrientes do quê? Da terra, tá vendo? Depois, 2, nas folhas. Então, isso daí sobe pelo tronco, vai lá nas folhas. Nas folhas, na presença da luz por meio da fotossíntese, né? A luz do sol, as plantas transformam a água e gás carbônico em alimento e gás oxigênio. 3, ali ao lado do desenho, ali dentro do desenho. O alimento produzido na fotossíntese e os nutrientes absorvidos do solo são usados pela planta para manter-se viva e realizar suas funções. E o 4 lá em cima, o gás oxigênio produzido na fotossíntese pode ser usado na respiração da própria planta ou liberado para o ambiente, sendo utilizado na respiração de outros seres vivos. Então, de dia, a árvore ou a planta, ela produz oxigênio, certo? Por isso que é tão bom ficar embaixo de uma árvore. Os tons de cores e a proporção entre os tamanhos dos seres vivos representados não são reais. Só para vocês saberem, tá? Só para vocês verem que isso daqui é o quê? Um esqueminha para vocês entenderem um pouquinho sobre como a planta retira energia da natureza. Então, as plantas, elas fabricam o próprio alimento por meio do processo, então, chamado de fotossíntese, tá bom? Isso é importante para vocês saberem. Então, ela retira o quê? Ela usa os nutrientes que ela tira do solo, água, né? E os sais minerais, leva até a folha e na folha ela faz um processo de transformação, tá? Pega essa água, esses nutrientes e transforma em alimento com a pigmentação, principalmente aquela pigmentação verde que tem na folha, tá bom? Para vocês saberem. Então, é importante o que? A luz do sol para as plantas. E nas folhas, principalmente, o que é produzido? O alimento das plantas. Entenda como isso ocorre, que a gente acabou de falar. Então, é o esquema desse processo de fotossíntese que a gente acabou de falar. Depois a gente vira na página 78 e nós temos atividades, exercícios. O exercício 1. Ligue as imagens das plantas ao tipo correspondente, considerando o local em que elas vivem. Então, nós temos uma mangueira, uma aguapé e uma orquídea. E aí, era para você ligar. Então, a primeira planta ali é a epífita. Então, era para você ligar na orquídea, tá bom? Que é uma planta que está o quê? Que está grudada, enraizada em outra árvore. Uma planta epífita. Planta terrestre é a mangueira, olha lá. Dá até para ver que ela está o quê? Na terra, ali na graminha. Então, você liga. E o aguapé, que está na água, dá para ver a água aí também, né? Planta aquática. Planta que fica o quê? Na água. Depois, na sequência, nós temos esse textinho aqui. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. É verdade que faz mal dormir com plantas no quarto? As plantas realmente consomem oxigênio no processo de respiração. De dia, com a luz do sol, isso é compensado pela fotossíntese, que absorve gás carbônico do ar e libera oxigênio. À noite, elas roubam de volta um pouco do que produziram. Mas fique tranquilo, não vai faltar ar no seu quarto. A quantidade consumida por um vegetal não chega perto daquela que um cachorro respira. Então, pensando o seguinte, à noite, se você tiver uma planta do seu lado, é como se tivesse uma pessoa respirando do seu lado, tá? Ela faz o processo inverso à noite, a mesma coisa que nós fazemos. Respiramos gás oxigênio, né? Inspiramos o oxigênio e jogamos e expiramos o quê? O gás carbônico. Ela faz o mesmo processo. Só de dia que ela faz o inverso e ela o quê? Ela produz oxigênio e joga para o ar, o ambiente. E ela o quê? Respira gás carbônico nesse processo de fotossíntese. Então, de acordo com o texto, faz mal dormir com plantas no quarto? Não, pois a planta não consome grande quantidade de gás oxigênio, tá bom? Pode ficar tranquilo, se você tiver planta no quarto, não vai ter problema, tá? Qual a importância da fotossíntese para as plantas? Então, a fotossíntese é um processo por meio do qual a planta produz o próprio alimento, através do quê? Da energia solar, tá? Da luz do sol. C. À noite, elas roubam de volta um pouco do que produziram, né? Que está escrito lá no texto. O que essa frase quer dizer?
Ela significa que as plantas também consomem oxigênio por meio da respiração. A planta respira de dia e de noite e faz a fotossíntese durante o dia. Ela respira também de dia e de noite, mas de dia ela faz a fotossíntese e joga para a natureza o que? O gás, oxigênio que a gente precisa tanto para respirar. Mas não são toda a quantidade de oxigênio que nós temos para a gente respirar não é totalmente produzida pelas plantas, tá bem? Para vocês saberem. Tem um outro elemento, né, vivo, que existe lá no mar que produz muito mais oxigênio do que as plantas, tá? Só para vocês saberem. Conhecendo melhor as flores. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma parte da planta, que é a flor. A maioria das plantas que apresentam flores tem uma parte masculina e uma feminina. E aí nós temos o quê? Um desenho, esqueminha das partes da flor. Ficou meio desfocado, então eu pintei as pétalas, tá? E aí a gente vê que no meio da planta, aí no meio da flor, nós temos a parte masculina, que é esse talinho verde com essas sementinhas vermelhas, tá? E aí nós temos a parte masculina da flor. Produz os grãos de pólen, tá escrito, que participam da reprodução da planta, certo? Da polinização, que a gente vai falar um pouquinho depois. Parte feminina. A parte feminina tá embaixo, lá embaixo, nesse talinho verde no meio da flor. E o que tem na parte feminina? Contém o óvulo que participa da reprodução da planta lá dentro da própria flor, certo? Ela está ali sendo cuidada, né? Ela é protegida. O que é mais bonito na flor? São as pétalas. As pétalas geralmente são coloridas. Para quê? Para atrair os insetos, né? Tá? É uma parte da planta muito bonita para atrair os insetos e os animais que fazem a polinização, tá bom? Levam as sementes de um lado para outro, polinizando todos as frutas, né? As frutas, as flores, as plantas. E embaixo das pétalas nós temos uma parte verde, tá vendo? Elas são chamadas de sépalas, tá? São parecidas com folhas, e elas protegem então o quê? A parte do meio da flor, que é a parte masculina e feminina. E depois nós temos uma parte que a gente chama de cabo da flor, mas é chamada de pedúnculo. Esse cabo da flor é o que prende então a flor ao caule, tá bom? Só para vocês conhecerem essa representação da flor. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a reprodução, tá bom? E aí a importância da polinização e dos animaizinhos pequeninos que fazem essa polinização. Que é isso? Polinização é um processo feito pelo vento, também o vento também ele espalha essas sementinhas, né? Esses sementinhos que tem nas flores, a água e os animaizinhos pequeninos que estão sempre o quê? Procurando o néctar das plantas, que são as abelhas, as borboletas, beija-flores. Após a polinização, pode ocorrer, então, na parte feminina da flor, a formação da semente e, consequentemente, o fruto. Geralmente, a semente, ela fica dentro do fruto, tá bom? A semente, em condições adequadas, pode se desenvolver e originar uma nova planta. Uma nova planta. Deixa eu ver aqui onde eu tô. Esse processo se denomina germinação, para que ela ocorra é preciso água e ar, além da semente estar inteira. Olha lá, nós temos dois desenhos aí. Primeiro tem o desenho da borboleta polinizando, então o que? A borboleta polinizando a flor, ela come o néctar da florzinha, tá ali no meio, e ainda leva essas sementes para outras flores. Olha que interessante. Ou às vezes ela poliniza a própria flor, né? Jogando a semente dentro do quê? Da própria florzinha. E o quê? Fazendo a germinação dessa flor. E ali embaixo nós temos a clássica germinação da semente do feijão. Geralmente a maioria das crianças fazem o quê? Essa germinação em casa. A gente planta o feijãozinho e aí a gente vai o quê? Acompanhando a germinação dessa semente de feijão. Vejo que na parte 1, então, nós temos o feijão
E depois vai nascendo o quê? Um raminho e ele vai se fixando, olha lá na parte 2, vai se fixando ao longo do tempo. Não é rápido esse processo, demora alguns dias, até o quê? Ele crescer. Veja que ele deixa aquele pedacinho do feijão, ele divide em 2 partes, porque ele precisa daquilo que é o alimento daquela plantinha, né, ainda, o feijão. E aí ele vai o quê? Criando folhas e se enraizando até se transformar numa planta. Uma nova planta também pode nascer não só da germinação, mas também do brotamento. O que é isso? A gente tira uma parte da planta e coloca em um vaso, tá bom? Tira a parte da planta e coloca em outro vaso. Ou o caule, né? Geralmente é o caule, ou uma parte da planta e espera para ver se ela pega, que a gente chama, né? Que é o brotamento, certo? Depois, a gente vai virar para a página 80. Na página 80, vai falar um pouquinho sobre uma, como é que fala? Uma experiência, mas a gente não vai fazer essa experiência porque a gente não tem condições de fazer, tá bom? O que eu gostaria que vocês fizessem é somente o exercício 4. Indique no desenho desta página as partes da flor e suas funções. Então, era para você colocar as partes da flor. Olha lá, eu vou começar da esquerda, na minha esquerda. A primeira parte, tá mostrando a pétala. As pétalas, geralmente coloridas, atraem os animais, uma parte da flor. E embaixo das pétalas, à esquerda ainda, tá mostrando as sépalas. As sépalas, geralmente verdes, são parecidas com as folhas e protegem o botão floral, tá bom? Protege aquilo que tem dentro da flor, que é importante. Depois, à direita, o que a gente tem? Tem as outras partes. Veja que está mostrando que as sementinhas que estão no meio ali da flor. A parte masculina produz os grãos de pólen que participam da reprodução da planta. Aí depois embaixo tem a parte que está aparecendo o meio da planta, que é a parte feminina. Recebe o grão de pólen e origina a semente e o fruto dessa planta, tá? E o pedúnculo, que é o cabo da flor que todo mundo chama. Para que serve? Ele prende, então, a flor ao caule desta planta, tá bom? Então, até aí, nós estamos vendo a parte de ciências. Agora, a gente vai fechar o livro de ciências e nós estamos na aula de português. Na aula de português, você vai abrir o livro na página 182 e a gente vai fazer uma interpretação do texto de ontem que eu passei para vocês sobre um saci no meu quintal. Um saci no meu quintal. Então, olha lá, ler para compreender. Quem quiser reler, então a gente pode reler, olha lá, releia o primeiro parágrafo. Então, volta ao texto. Pois é, na minha cidade era tudo sempre igual. Eu estou na página 180, uma página antes. Todos os dias, lá pelas tantas, de algum lugar vinha um sinal e começava o fim da tarde. Nas mangueiras da praça, os passarinhos gritavam. Nas janelas e nos portões, as mães chamavam. Então, é o primeiro parágrafo do texto. E aí, a gente vai responder as perguntas do exercício 1. Letra A. Como a narradora descreve o local onde ela morava? Então, ela descreve esse lugar como um lugar normal, comum. Um local sem grandes acontecimentos, tá? Um lugar simples, um lugar sem grandes acontecimentos. E depois, B. O que acontecia todos os dias no fim da tarde? Então, acontecia um barulhar, né? Um barulhinho, os passarinhos gritavam, as mães chamavam seus filhos para jantar e tomar banho. E eles diziam que ainda era cedo, que eles queriam ficar mais um tempo brincando, certo? E no exercício 2, releia o trecho a seguir. Dali a pouco, um cheiro de sabonete e comida saía passeando pelas ruas e anoitecia de vez. Letra A. Qual dos sentidos é usado pela narradora para descrever o fim da tarde? Então, lembrando, quais são os sentidos, os órgãos sentidos? Então, tato, audição, tato é a mão, né? Lembra? Audição, ouvir, gustação é sentir o gosto, olfato é o cheiro e visão é o quê? O olhar, o ver, né? A visão. Então, é olfato, olha lá, cheiro de sabonete e comida, cheiro de comida e sabonete. B. Converse com os colegas. O que a narradora quer dizer nesse trecho?
que era o horário em que as pessoas tomavam banho, por isso que era o cheiro de sabonete, e jantavam, que é o cheiro da comida. 3. Quais situações estranhas ou inesperadas aconteceram com a narradora no começo da história? Então, o que aconteceu com ela? Olha lá. Primeiro, o fogo da sopa apagou, de repente, a roupa que estava secando no varal foi toda para o chão. O leite azedou na hora em que ela o despejou no copo. Coisas inesperadas, estranhas estavam acontecendo ali. Página 183. Então, olha lá. Continuando, exercício 4. Segundo a narradora do texto, quem teria provocado esses acontecimentos estranhos? O Saci. Então, ela coloca toda a culpa, o quê? No Saci. 5. Em quais materiais a narradora foi pesquisar para saber mais sobre o Saci? Então, ela pesquisou em dicionários e também em livros, que é a segunda parte do texto. 6. Por que ela foi se informar sobre esse ser? Por que será que ela queria saber mais sobre o Saci? Porque ela queria saber, né, para entendê-lo. Ela queria entendê-lo e se preparar para não ser pega de surpresa pelo Saci outra vez. Então, ela queria saber um pouquinho mais para não ser pega, né? Depois, 7. O texto sobre o Saci está dividido em 2 partes. Vocês viram? Então, eu já tinha falado na aula passada, né? Copie o título de cada uma delas. Então, ali na página 180, depois, embaixo de onde está escrito um Saci no meu quintal, está escrito eu vi. E depois, na página 181, está escrito, então, com letra destacada, eu li. Então, são as 2 partes do texto. Eu vi, eu li. B. Qual dos títulos sugere que alguém vivenciou situações que poderiam ter sido provocadas por um Saci? O título eu vi. Então, ela presenciou algumas traquinagens do Saci. C. Qual dos títulos sugere que alguém pesquisou sobre o Saci em livros? Eu li. Então, ela vivenciou, eu vi. E ela pesquisou, eu li. Eu li, eu vi. Beleza. E aí, no exercício 8. Exercício 8. Responda de acordo com o texto. Como se percebe a presença do Saci? É o assobio, aquele assobio inconfundível. Ele tem um assobio diferente, né? E todo mundo percebe que ele está chegando. B. Como se faz para pegar no Saci? Então, lá no texto fala que é só jogar uma peneira no centro de um rodamuinho, aquele vento, né? Em espiral. E a peneira deve ser de taquara trançada, tá vendo? Do jeito que tem aqui o desenho, tá vendo? Taquara trançada, para pegar o Saci. Tá bom? E aí, a gente vai continuar a nossa aula. Agora, a gente vai para a aula de matemática. Guarda o livro de português e agora pega o livro de matemática, página 30. Nós vamos relembrar sobre a ordem crescente e ordem decrescente. Lembrando de ordem crescente, é como se a gente estivesse subindo a escada. Pensa numa escada de 10 degraus. Então, crescente, crescendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ordem decrescente, você está descendo a escada. É o contrário. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá bom? Então, olha lá. Complete as sequências de acordo com as regras. Os números aumentam de 1 em 1 em unidade. Então, tá aumentando de 1 em 1. Ó. 320, aí você teria que colocar 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327 nas pedrinhas. Tá? E aí tá explicando, quando organizamos os números do menor para o maior, dizemos que eles estão em ordem crescente. E aí depois fala na ordem decrescente de 1 em 1. Decrescente, a gente está descendo a escada. Então começa com 600, aí vai 600, 599, 598, 597, 596, 595, 594, 593, que são as folhas que estão aí. Quando organizamos os números do maior para o menor, dizemos que eles estão em ordem decrescente. 2. Organize os números do quadro abaixo em ordem decrescente. Então, você tinha que pegar esses números que estão todos desorganizados e colocar do maior para o menor. Então, ele fica assim, ó, 982,
875, 742, 684, 283 e 165. Uma dica, olhe para a centena, tá bom? Olha lá, 900, 800, 700, 600, 200 e 100, tá bom? Fica mais fácil para colocar em ordem decrescente ou crescente também. Aí depois no exercício 3, tá falando para formar números com estes três, aí que nós temos 3, o 1 e o 8. Quais são, na letra A, as possíveis, né, as possíveis formações de números? Então, 318, 381, 138, 183, 813 e 831. B, escreva os números que você obteve em ordem crescente, então é do menor para o maior. Então, começa no 100, olha lá. 138, 183, depois vai para o 300, 318, 381. Aí, quando temos dois números com o mesmo número na centena, você olha a dezena. Então, olha de trás para frente. Primeiro você olha a centena, se tiver o mesmo número, você olha a dezena, e se tiver a centena, a dezena, você olha o que? A unidade. Se for ordem crescente aqui no caso, tem que ser um número menor. Depois, 813 e 831. C. Qual foi o maior número que você formou? O maior número é 831. Olha lá no exercício B, o último número. E o menor é o primeiro número do exercício B, 138. Tá bom? E aí, depois a gente vai para a aula de arte. Na aula de arte, eu passei para vocês na página 34, falando sobre a arte do quê? Do balé, balé de Nijinsky, que é esse homem que tá aí, ele já morreu, ele já faleceu, ele chama Vaslav Nijinsky. São dois momentos do espetáculo, tá? A Tarde de um Fauno, tá? Foi em 1912. Então, essas fotografias, nós estamos vendo duas partes dessa peça, e balé, né? É um balé. O que mais chama a sua atenção nessas imagens? Para mim, o que mais chama a atenção na imagem é o quê? Eu acredito que seja essa parte do que ele tá fazendo as posições da arte, né? Com as mãos, tá? Tanto os pés como as mãos. A interpretação dele. Você diria que Nijinsky está dançando? Sim, ele está dançando. O quê? Porque os pés dele estão... Tem uma parte aqui que está mostrando os pés com pontinha de pé. Ele dança balé. Como você descreveria as posições em que ele aparece nas fotos? Eu descrevo o quê? A partir da mão que ele está fazendo, então, esses movimentos da mão. Você consegue imaginar que movimentos levam o bailarino de uma posição a outra? São movimentos leves, né? E ele está o quê? Representando esse fauno. Depois, na sequência, a gente vê o seguinte. Ele vai falar sobre o coreógrafo russo, esse Vaslav Nijinsky. Ele nasceu em 1889 e morreu em 1950. Ele é responsável por transformar a dança de sua época, certo? Pensando que ele começou a dançar desde os 4 anos de idade. Ele estudou balé no Teatro Imperial da Rússia, em uma época que esse tipo de dança seguia uma série de regras muito rígidas. E ele mudou um pouquinho. Nos seus espetáculos, ele também era coreógrafo, então ele criava os passos, né, da peça. Então, A Tarde de um Fauno, apresentada pela primeira vez em 1912. As roupas e as posições do bailarino procuram representar um fauno, tá? Que é um personagem principal do espetáculo. O fauno, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre ele no final de semana e fala o quê? O fauno, ele tem o quê? Uma parte bode e uma parte homem. Olha que interessante. Faz parte da mitologia grega e também da mitologia romana, tá? Grega e romana. Que são as lendas, né? As lendas desses povos. Por que Nijinsky fazia esses movimentos durante o espetáculo? Para pensar sobre isso, compare as figuras desse vaso. Nós vemos um vaso, que é um vaso o quê? Um vaso grego do século VII, muito antigo. Ele mostra o quê?
as pinturas, elas são representadas no perfil de lado, tá vendo, ó? Então, por isso que ele fazia mais ou menos o quê? Aquela parte da obra, o quê? Dançando de lado, de perfil, só para vocês saberem, para seguir uma sequência como se fosse a pintura grega. Se vocês olharem também a pintura egípcia, eles também faziam as obras de arte com perfil de lado, não de frente, tá? Assim, ele organizou todos esses movimentos da dança para que as cenas lembrassem as pinturas dos vasos dessa época, da época grega, tá? Da época áurea dos gregos, certo? Todos os bailarinos deviam se mover como se fossem figuras em um vaso de antiguidade. Isso era um grande desafio. Então, trabalhar o quê? O perfil. Ó, pessoal, o perfil é assim, ó, de lado, como se fosse o quê? Uma pintura do vaso grego, tá? Isso que é interessante aí do Vaslav Nijinsky, certo? A genialidade dele. Hoje, então, essa é a nossa aula. E terminando, vocês enviam para mim, porque aí eu já vou colocando a presença de vocês. Mesmo que já foi, eu vou olhar, vou ver se você fez, e aí eu passo a presença, beleza? Tchau, tchau para vocês, um ótimo dia.